Ele é carismático, tem um sorrisão Colgate, dá uns mergulhos muito loucos, faz a volta mais rápida só para atrapalhar. Você sabe quem é ele, né? Daniel Ricciardo, o australiano parece ter vivido seus últimos momentos na Fórmula 1. Após o GP de Singapura, o clima já estava bem melancólico, em um tom de despedida mesmo, e foi confirmado agora que ele vai sair da Fórmula 1. Mas como ele mesmo disse, ele teve uma carreira para se orgulhar, já são mais de 10 anos, e talvez você aí não se lembre dos grandes momentos do Ricciardão. Mas fique tranquilo, eu tô aqui para relembrar a carreira do australiano mais amado da F1. Bora lá! Fala galera, beleza? A bandeirada foi dada, eu sou o Matheus Vicentini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pois é, chegou ao fim a carreira de Daniel Ricciardo, pelo que parece, né? Mas, embora tenha tido um fim bem melancólico, bem baixa, no início da carreira foi totalmente diferente. Vindo da academia da Red Bull, tendo feito boas apresentações na base, o australiano ganhou uma chance em 2011 na antiga HRT, lembra dela? Substituindo um indiano que eu não vou tentar pronunciar o nome, na metade da temporada. E é claro que ele não teve resultados bons, porque o carro era uma porcaria, mas foi o suficiente para conseguir uma vaguinha na saudosa Toro Rosso em 2012. E na Toro Rosso, embora o carro não fosse lá essas coisas também, foi o período de firmação dele na F1. Lá foi companheiro de Jean-Éric Vergne e não teve muitas dificuldades para bater o francês, terminando com 10 pontos em 2012. Já em 2013 foi decisivo, mostrou consistência e velocidade durante todo o ano, se classificava bem e tinha um ótimo ritmo de corrida, o que chamou a atenção dos chefes da Red Bull, já que Mark Webber tinha anunciado sua aposentadoria e não deu outra. Daniel Ricciardo era anunciado na equipe principal para correr ao lado de Sebastian Vettel. E aí, meu amigo, é aí que tudo começa de verdade. 2014 pode ter sido um ano de domínio por parte da Mercedes, mas isso não impediu o Ricciardo de conquistar sua primeira vitória. Pera aí, suas primeiras 3 vitórias na Fórmula 1, isso aí, contra nenhuma do Vettel, mano. Ele chegou com tudo na Red Bull, vencendo o atual tetracampeão da categoria, logo de cara. E no final, com a saída do alemão da equipe, Daniel Ricciardo passava a ser o líder da Red Bull, a grande esperança da equipe para o futuro. E se a gente está falando de Daniel Ricciardo, a gente precisa falar das ultrapassagens, porque o que esse cara fazia no auge era coisa de louco. Quem aí se lembra do GP da Itália de 2017 ou principalmente do GP da China de 2018? Passando 4 carros e vencendo a corrida. Meu bom, ele ficou muito conhecido pelo seu dive bomb, que é o mergulho maluco, mas friamente calculado. O cara mergulhava, freava mais tarde e saía na frente. Perfeição, coisa de quem sabe mesmo. Porém, em 2016 as coisas começaram a mudar um pouco para o queridinho da Red Bull. Com a chegada de um jovem prodígio na equipe, nada menos que Max Verstappen, o foco começava aos pouquinhos ir mudando de lado, com as brilhantes exibições do jovem holandês. Mas nada que assustasse o Ricciardão. Venceu com tranquilidade em 2016 e venceu de novo em 2017, é claro, sempre colecionando vitórias e ótimas exibições. Líder da Red Bull, até que chegamos em 2018. Esse ano foi sem dúvidas uma virada na carreira do Ricciardo. Começando muito bem, vencendo o GP da China, o australiano passou por diversos problemas de confiabilidade com o carro e foram muitos abandonos. Mesmo assim, conseguiu uma brilhante vitória em Mônaco. Ganhar lá não é para qualquer um não, mas depois disso as coisas desandaram. Mais problemas e no meio disso tudo, o clima com seu companheiro já não era tão favorável dentro das pistas, tendo inclusive uma batida entre os dois no GP do Azerbaijão. E o Ricciardo começava a perder cada vez mais espaço dentro da equipe. O foco claramente não era mais ele, e ele estava em seu último ano de contrato. Porém, mesmo assim, a Red Bull queria continuar com ele, até porque corria muito bem lá. Mas surpreendendo todo mundo, Ricciardo decidiu fechar com a Renault para 2019. O que foi um pouco cômico, já que o motor que deixou ele tantas vezes na mão era da própria. Mas foi a partir daí que a carreira dele tomou outro rumo. Ricciardo chegava para liderar o projeto Renault na Fórmula 1. Mais uma vez ele seria o líder e, cara, ele foi bem lá. Quem não foi bem foi o carro.
2019 foi um período de adaptação para ambas as partes. A Renault ainda não era uma equipe para brigar na parte da frente, o que deixou o ano bem inconsistente, sofrendo mais uma vez com falta de confiabilidade do carro. Porém, depois de se adaptar, e guarde bem essas palavras, ele teve resultados mais sólidos, como um quarto lugar no GP da Itália, e venceu também seu companheiro Nico Hülkenberg. Já em 2020, o ano foi bem mais sólido, passou longe de vitórias, mas conquistou 2 pódios para a equipe e as coisas pareciam estar começando a dar certo, até que ele saiu. Sim, Ricciardo não quis renovar com a Renault, que passaria a ser Alpine. Ele deve ter visto que a equipe não teria muito futuro e ia ficar sempre nessa mesma aí. Bom, nessa aí ele acertou, né? Então, ele fechou com a McLaren para 2021. E lá, sendo companheiro do jovem Lando Norris, ele chegava com a mesma missão: liderar a equipe. Só que é aí que as coisas começam a dar errado para ele. Dessa vez, o carro era sim bom, brigando várias vezes por pódios com Lando Norris. Pois é, Ricciardo passou de novo por problemas de adaptação ao carro da McLaren, só que ele basicamente não conseguiu se adaptar, perdendo constantemente para o Norris. Mas nem tudo é só desgraça, né? Em Monza, uma luz no fim do túnel, uma exibição incrível, vencendo a corrida. Era ele voltando ao lugar mais alto do pódio e com autoridade, tirando a McLaren de uma seca enorme. Finalmente adaptou? Nem tanto. Até que terminou bem em 2021, mas 2022 foi terrível. O carro já não era dos melhores, mas levou um vareio do Norris. Absurdo, foi muito mal. Realmente ele não conseguiu se dar bem na equipe laranja. Mesmo depois daquela vitória, não dava mais. A McLaren decidiu romper o contrato com ele, pagando a multa e tudo para colocar o prodígio Oscar Piastri. E como não tinham mais vagas disponíveis, Ricciardo ficou sem assento para 2023, fora da temporada. Mas surgia uma esperança. A Red Bull decidiu contratar ele, o bom filho a casa torna. Mais ou menos. Dessa vez ele vem para ser piloto reserva na equipe. Olha onde chegou a carreira do Ricciardo. De amado na RBR, a reserva na mesma. Mas foi um bom período para ele, participando de eventos e ações. Ele é bem querido por lá, até que surgiu uma nova chance. Nick De Vries da AlphaTauri estava muito mal, então a Red Bull decidiu tirá-lo no meio da temporada e colocar o sorrisão de novo. Seria esse o recomeço para Ricciardo, voltando para a equipe que lhe abriu as portas? Bom, era isso que ele esperava. Começou bem na AlphaTauri, mas uma lesão tirou ele de algumas corridas, terminando o ano com altos e baixos, mas com um objetivo: voltar à Red Bull. Muitos rumores circulavam dizendo que caso o Ricciardo fosse bem lá, ele estaria no lugar do Pérez em 2025, mas bom, não foi isso que aconteceu. Infelizmente o australiano foi mal mais uma vez, perdendo quase sempre do Tsunoda. E com o jovem Liam Lawson na sombra, não teve jeito. Ricciardo foi demitido da RB e agora, o que tudo indica, vai se aposentar da Fórmula 1. Pilotos, equipes, todos fazendo homenagens a ele, e fica uma sensação de poderia ter sido melhor. Ricciardo teve uma ótima carreira, mas uma decisão errada mudou tudo e acabou que ele nunca vingou, o que é uma pena. Eu mesmo gostava muito dele, mas como ele mesmo disse, foi uma carreira para se orgulhar. 8 vitórias, mais de 30 pódios, champanhe bebido dentro da sapatilha. Pois é, nem todos chegam ao título e isso pode acontecer com outros pilotos aí. Inclusive tem um vídeo no canal falando sobre a atual dupla da McLaren e que um deles pode ter um futuro bem parecido com o Ricciardão, então confere lá. Mas fala aí, o que você achou da carreira do Ricciardo na F1? Boa, ruim? Foi tarde ou rendia mais um pouco? Deixa aí nos comentários e também deixa o seu like e se inscreve para cada vez mais vídeos de Fórmula 1. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir. Valeu galera, fui!